Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. A telenovela Sarney continua muito interessante. No último domingo, a Folha repetiu a dose e mostrou os outros trechos do famoso relatório da Polícia Federal sobre as atividades do filho do senador José Sarney. Pelo mesmo motivo, o Estadão está censurado há 88 dias. Mas a Folha tem uma proteção muito especial. Sarney escreve lá todas as semanas. Mas nem tudo vai bem para o presidente do Senado. A onda com os escândalos obrigou a família toda poderosa a fechar a Fundação Sarney em São Luís. Há meses que o presidente Lula não se manifestava sobre a imprensa. Mas na semana passada, quando voltou ao assunto, pisou feio na bola. Na entrevista que concedeu à Folha, afirmou taxativamente que a imprensa só deveria informar. Fiscalizar, não. Faltou explicar como é possível informar sem fiscalizar. Fica para a próxima entrevista. Só o Rio é violento? Ou o Rio de Janeiro é a vitrine da violência do país? É verdade que os narcoterroristas nunca conseguiram derrubar um helicóptero da polícia com uma metralhadora antiaérea. Mas também é verdade que o PCC já parou São Paulo com ordens emitidas de dentro dos presídios. Porém, muito mais audaciosa do que a derrubada de um aparelho da polícia foi a ação dos bandidos em Amparo, no interior de São Paulo, que metralharam um carro forte e roubaram mais de R$1 milhão. No Morro dos Macacos, o sucesso dos bandidos foi obra da casualidade. Em Amparo, foi tudo minuciosamente planejado. A metralhadora foi instalada no banco posterior de um carro, do qual foi retirado o para-brisa traseiro. Esta competição de audácias regionais só serve para desviar a nossa atenção para um dado mais importante. Nossa violência é federal. O armamento pesado entra no Brasil através do Paraguai, da Bolívia, do Suriname. Dentro de alguns anos, teremos jatos da última geração defendendo no espaço aéreo, mas, até lá, as nossas polícias continuarão usando coletes à prova de balas vulneráveis, pesados, antiquados e simplesmente porque é proibido importar equipamentos do exterior quando há similares nacionais, como revelou Miriam Leitão. O Estado de Direito está perdendo a guerra contra o Estado bandido e não apenas no Rio, mas em toda a extensão do país. É isso que a mídia nacional não consegue enxergar, principalmente porque ela é essencialmente paulistana. Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: o mercado editorial brasileiro poderá ser ampliado com a chegada dos livros eletrônicos? Ao todo foram 416 votos. 64% responderam que sim e 36% acreditam que não. A pergunta desta semana é: a cobertura da mídia sobre os conflitos no Rio consegue mostrar a dimensão nacional do problema da violência? Sim ou não? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. A guerra do crime organizado, que vira e mexe e aterroriza a população do Rio, tem lugar cativo na mídia de todo o país e até na do exterior. Mas será que essas notícias ocupariam tanto espaço nas primeiras páginas se não tivessem acontecido aqui no Rio de Janeiro? Nos últimos dias, confrontos entre traficantes de facções diferentes produziram cenas de terror até então inéditas na cidade. As imagens do helicóptero pegando fogo depois de ser atacado por criminosos ganharam as manchetes daqui e do exterior. A ação ousada rendeu imagens dignas de cinema. Há uma cenografia peculiar do crime que é tão territorializado no Rio de Janeiro.
as favelas em ebulição constante, o noticiário de muitas mortes, que não acontece também em outros estados, principalmente esse aspecto cenográfico da violência, as tropas entrando pelas favelas, helicóptero caindo, tiroteio, população correndo. Então, há um conjunto aí que chama muita atenção, principalmente das imagens da televisão. Pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revelou que, quando o assunto é violência, o Rio de Janeiro está no centro da cobertura. Quase a metade dos textos produzidos nos jornais do país focaliza o estado. O restante se divide entre São Paulo, com 21,3%, e Minas Gerais, com 17,5%. No Rio, os jornais que mais dão espaço à guerra contra o crime organizado são o Globo e o Dia. Já em São Paulo, a Folha e o Estado de São Paulo dedicam um espaço significativo às notícias do Rio em detrimento das notícias locais. Enquanto a criminalidade carioca vende jornais em todo o país, a violência local não rende manchetes. Explosivos e tiros de metralhadoras antiaéreas destruíram um carro forte no interior de São Paulo e os assaltantes fugiram com R$1.300.000. Ataque semelhante ocorreu no Ceará. Uma quadrilha atacou um carro forte com metralhadoras, dinamite e fuzis. 100 tiros foram disparados, mas a notícia não foi destaque na imprensa nacional. Em algumas localidades que têm problemas gravíssimos, como é o caso de Salvador, por exemplo, que os homicídios triplicaram nos últimos 4, 5 anos. Maceió, que tem o maior coeficiente de violência do país hoje, em termos de grandes cidades, com mais de 100 mortes por 100 mil habitantes, ainda ficam longe esse grande centro urbano do São Paulo e Rio de Janeiro, que acaba tendo uma concentração maior, até por causa dos grandes estúdios que estão aqui e que aparentemente faz a cobertura mais concentrada desses fenômenos.